pedagoga, psicanalista. Estou acompanhada de duas queridas e que hoje eu tenho a honra de dividir essa conversa. Estou ao lado da psicanalista Vânia Bonetti, pós-graduada em terapia de casal, análise e interpretação de desenho e também pós-graduada em psicanálise e saúde. Escritora do livro Sombras da Inocência e Amarras do Passado. E também ao meu lado a psicanalista e terapeuta Paula Mendes, pós-graduada em enfermagem obstétrica. Então sejam muito bem-vindas. Freud dizia que aquilo que não vem à consciência retoma em sintomas em nós. O abuso muitas vezes se esconde no porão do inconsciente, recalcados, reprimidos em nós. Por fora, muitas vezes a casa pode estar em ordem, mas é lá dentro, no interior, que encontra feridas escondidas em nós. E é com muito cuidado que hoje nós vamos estar abordando esse tema tão delicado, mas porém necessário, que é o abuso infantil e a exploração de crianças e adolescentes. E para vocês hoje, como psicanalista, qual é a diferença entre o abuso sexual e a exploração sexual infantil? O abuso sexual infantil normalmente ocorre no ambiente familiar, com pessoas próximas, pessoas conhecidas e pessoas confiáveis, tanto da criança quanto da família. Já a exploração sexual infantil ocorre em redes, onde a criança normalmente está usando um computador, está fazendo um jogo, e lá ela conhece pessoas virtuais que se identificam muitas vezes como crianças, como amiguinhos, e começam a solicitar fotos em troca de ou vidinha no jogo, ou pontuação no jogo. E aí essa criança passa a mandar enviar essas fotos na inocência para essa pessoa adulta, que ele não sabe que é uma pessoa adulta, que está do outro lado, ele acha que é algum amiguinho da mesma idade, né? E aí essa pessoa adulta joga essas imagens que ele passou na inocência, em troca de uma vida no jogo, em troca de alguma coisa nesse jogo, para uma rede de exploração sexual infantil, onde essa imagem dessa criança vai passar a ser vinculada mundialmente com essas pessoas pedófilas. Complementando ainda, né? Muitas vezes o abuso ele acontece de uma forma muito sutil, né? Ali em tons de brincadeira, pega a criança, coloca no colo, faz cócegas. Muitas vezes, por ser uma pessoa da família próxima, ela já tem a confiança da criança. Então, na inocência da criança, ela não percebe que aquilo é um abuso, né? E mesmo muitas vezes os pais, os familiares, eles também confiam tanto naquela pessoa que para ele é muito mais simples acreditar que pode acontecer na casa do vizinho, mas na casa dele não. E muitas vezes a criança é silenciada, porque vamos pensar assim, existe a inocência na criança, ela não sabe que aquilo é um abuso, né? A malícia está no adulto. Então, por isso que muitas vezes acontece de forma sutil, né? Acontece assim de uma forma que muitas vezes o ambiente não percebe, né? Inclusive, né, que nem a Paula trouxe dessa questão da exploração sexual, onde muitas vezes a criança acredita estar conversando com alguém da sua idade. E na verdade, lembrando mais uma vez, quem tem a malícia é o adulto, né, que está se passando por criança. Então, muitas vezes para os pais, o filho está ali no quarto, apenas jogando um joguinho, né? Os pais muitas vezes não percebem que por trás daquilo a criança está sendo explorada. E muitas vezes esses exploradores, o que eles fazem? Como a criança às vezes mandou uma foto, eles começam a chantagear a criança. Olha, se você não me mandar mais fotos, eu vou divulgar essas fotos. Então, muitas vezes a criança acaba mandando outras fotos, né? E essa pessoa, assim, que já tem essa intenção, está lucrando, está vendendo, né, essa foto para esses pedófilos, né? Que realmente acabam consumindo esse conteúdo
Então, da importância realmente dos pais estarem atentos e por mais que sejam de pessoas próximas da família, precisa estar atento, né, aos sinais, a que os filhos estão fazendo nas redes sociais, que tipos de jogos são, quem são esses amigos virtuais. Então, com certeza, isso é muito importante. E ouvindo você falar, né, tanto a Paula quanto você, Vânia, quais são esses sinais que a criança pode estar sendo abusada ou explorada sexualmente? Como nós podemos estar vendo? Lembrando, né, como eu mencionei, muitas vezes, como esse abuso ele é muito sutil, e pode estar acontecendo ali, mesmo debaixo dos olhos dos pais, sem que eles percebam, muitas vezes a criança ela começa a mudar os seus comportamentos. Então, muitas vezes ela é uma criança muito alegre, muito sociável, e muitas vezes essa criança pode apresentar irritabilidade, ela pode começar a ter como se fosse um terror noturno, um choro que não tem de onde aquilo vem. A criança pode ficar muito agressiva ou com medo, né? Quando ela vê alguma pessoa, né, em específico, pode ser que ela comece a ficar meio arredia, né, dessa pessoa. Tem crianças, inclusive, que regridem, que começam a fazer xixi na cama, né? Muitas vezes podem começar a reclamar de dor, né? Dor no corpo, então nas partes genitais. A criança também pode apresentar ali alguma questão na bexiga, dor, né, para urinar ou para evacuar. Então, assim, é importante observar os sinais. E também tem casos aonde a criança que não era muito sexualizada, ela começa a ter comportamentos sexualizados, né? Então ela começa muitas vezes, dependendo da idade, representar isso nas bonecas, né? Fazer brincadeiras com as bonecas que antes ela não fazia, ou mesmo tocar em partes do corpo dos genitores que ela antes não tocava. Então, assim, tudo isso pode ser um alerta, né? Para tentar identificar da onde está vindo aquilo. Será que a criança também, porque às vezes a gente vê o abuso como alguém que tocou no corpo da criança, mas às vezes também tem a questão de a criança estar sendo exposta a imagens inadequadas, né? Ou seja, imagens inadequadas para a idade dela, que também pode fazer com que ela tenha esses comportamentos, né? Então é algo que é um alerta, né? Para ficar para os pais, os cuidadores. E acho que também um outro sinal, muitas crianças verbalizam, né, o ocorrido para os pais, e os pais acabam achando que pode ser uma imaginação da criança. E muitas vezes essa verbalização é um pedido de socorro também dessa criança, né? São mais raros esses casos, né? Sim, sim. Mas eles podem estar acontecendo também. E é interessante porque, por exemplo, verbalizar muitas vezes da criança, lembrando que muitas vezes a criança ela ainda não tem uma linguagem para saber que aquilo é um abuso, né? Então, às vezes ela vai tentar essa conexão com o adulto, com essa comunicação com o adulto, de uma forma infantil, né? Então, é a importância do adulto tentar perceber o que ela está comunicando, porque nem sempre ela não vai chegar muitas vezes e falar, então, eu fui abusada. Não. Ela nem sabe, né? Ela não sabe que aquilo é um abuso. Às vezes ela vai chegar, olha, o tio fez tal coisa, ou o vô fez tal coisa, ou fulano fez tal coisa. Então cabe ao adulto tentar compreender, porque lembrando, a criança está tentando se comunicar, mas ela ainda não tem aí essa linguagem toda pronta para passar essa comunicação, né? Sim. E nesse sentido, né, que vocês trouxeram nesse momento, me veio muito a questão, né, dessa construção, né, de vínculo com esse adulto. E nesse sentido, vamos falar um pouquinho sobre o ambiente suficientemente bom. Como seria isso para vocês? Qual seria esse ambiente? E também, né, vamos falar também do ambiente que aquela criança ela se vê em perigo, que ela é negligenciada. Então, gostaria que vocês falassem também um pouquinho sobre isso. Normalmente, um ambiente bom é um ambiente que a família possa estar acolhendo essa criança, dando atenção a essa criança, ensinando o que pode, o que não pode, até onde pode ir, tudo isso nas fases
que a criança tiver o desenvolvimento para estar entendendo, mas é importante colocar isso para a criança, para que ela saiba também até que ponto as pessoas podem tocar nelas, né? E isso, logicamente, dentro de um desenvolvimento que ela tiver, né, da idade dela, tudo dentro do enquadramento, responder as perguntas das crianças dentro também do que é apropriado para a idade de cada um, também para você também não deixar a criança exposta também a respostas que sejam mais abusivas até para essa criança. E tem alguma coisa que você pode... E é muito interessante, né, isso que você trouxe de responder as perguntas, que eu costumo dizer que, por exemplo, a gente deve responder a criança, mas perguntar da onde ela ouviu aquilo. Sim. Né? Porque lembrando, às vezes a criança ela ouviu em um outro contexto. Né? Tem um caso onde a criança chegou e falou para a mãe, né? O que é virgem? E a mãe ficou ali apavorada com aquilo, né, da onde essa criança ouviu, e a mãe já começou a imaginar a questão sexual do corpo, da virgindade, né? Aí a mãe lembrou disso. Mas aonde você ouviu isso? Não, é porque a professora falou que a folha era virgem, né? Ou seja, era uma folha que nunca tinha sido escrita, né? Então, olha a importância de perguntar onde a criança ouviu aquilo, em que contexto que ela ouviu. Porque lembrando, a malícia muitas vezes está na nossa cabeça, né? Sim. E na inocência da criança, ela ouviu aquilo e ela transmitiu aquilo. Então, realmente é importante a gente responder a criança de uma forma adequada para a idade dela, mas sempre perguntar, né, em que contexto que ela ouviu aquilo, né? Então, o ambiente suficientemente bom, ele é exatamente esse ambiente acolhedor, que ele traz segurança, que a criança possa se desenvolver, né, em todas as fases, se sentindo segura, né? Da mesma forma, se a gente for pensar em um ambiente que ele não é suficientemente bom, muitas vezes ele é um ambiente negligente, né? Onde a criança não tem as suas necessidades básicas atendidas. E as necessidades básicas não é só questões materiais, né? Porque tem realmente pessoas que elas não têm aí uma quantidade grande de aquisição material, mas ela tem amor, ela tem acolhimento. Então, quando a gente fala de um ambiente suficientemente bom, é sobre isso que a gente está falando. É esse acolhimento emocional, essa estrutura emocional que essa criança precisa ter, né? Para que ela realmente se sinta segura para passar por todas essas fases, né, que são essenciais para a vida dela, que o ambiente possa suportar, no sentido de dar um suporte para ela passar por todas essas fases. E nesse sentido, né, qual seria o impacto, né, dessa criança ter sido abusada na infância, na vida adulta? É muito interessante, né? Eu vou aproveitar e utilizar uma fala de Ferenczi, né? Ferenczi foi um teórico que trouxe muito esse estudo nessas questões do trauma, o quanto impacto isso pode causar, né? Porque lembrando que todo adulto já foi criança um dia, né? E quantas marcas esse adulto traz da sua infância, né? Então vamos imaginar que em um ambiente que essa criança que passou por um abuso na infância, vamos lembrar que essa criança não sabia que aquilo era um abuso, porque lembrando, nem todo abuso naquele momento ele é traumático, nem sempre aquela criança é pega com violência. Então muitas vezes essa criança ela só vai assimilar que ela foi abusada quando na fase de adolescência ou de adulto ela compreenda que aquilo não deveria ter acontecido. Mas vamos imaginar que essa criança passou por algo violento na sua infância, ela reportou para um adulto e esse adulto acolheu, né? Esse adulto validou aquilo, né? Então ele meio que ele fez justiça no sentido de questionar esse adulto que cometeu aquilo, a criança se sentiu segura. Então, por mais que aquilo foi traumático, ela conseguiu ressignificar aquilo. Então ela consegue possivelmente ter poucas marcas disso na sua fase adulta.
Agora vamos imaginar em um cenário onde a criança ela passa por um abuso, ela é muitas vezes desmentida pelo ambiente, ela não é acolhida, aquilo gera uma confusão nela. Então lá na fase adulta, quando ela chega e pensa, mas peraí, isso aqui não devia ter acontecido. É muitas vezes aonde ela se instaura o trauma, né? Porque com aquilo vem um monte de coisas juntas, né? Vem na questão de eu sentia que aquilo não era certo, mas eu não sabia. Dependendo da forma que aconteceu o abuso, ela pode carregar culpa, como se ela deveria ter feito alguma coisa e ela não fez, como se ela tivesse permitido aquilo, né? Então, assim, dependendo muito de como for esse ambiente, com certeza isso pode trazer muitas marcas, né? Então, vamos imaginar uma fruta, né? Vamos imaginar uma goiabeira, né? Então, tem muitos frutos bonitos ali. Vamos imaginar que muitos passarinhos visitam essa goiabeira, né? Então, tem algumas goiabas que ainda elas estão verdes. E um passarinho vai e bica ela. Então, é como se esse passarinho picando essa goiaba, sem que ela ainda estivesse madura, vai obrigar com que ela seja amadurecida antes do tempo, né? Então, ela vai formar uma cicatriz na sua casca, ela pode até parecer bonita por fora, que você vai olhar que ela cresceu, ela tá, mas se você partir ela no meio, você vai ver que ela tá machucada, né? Ela tem partes dela apodrecida. Então, ou seja, ela pode aparentar que tá tudo bem, mas as marcas deixadas por aquela picada antes do tempo, ela leva com ela. E só muitas vezes lá na frente que ela vai ter a oportunidade de olhar para aquelas dores e ressignificar. Porque pode ser que inconscientemente muitas decisões que ela tomou na vida dela se baseou naquela bicada antes do tempo. Compreendo. Vamos pensar, né? É uma vida marcada, né? Com certeza. São traços deixados. E Sem nós dúvida. trazemos, né, isso lá da infância. E para vocês, por que ainda é tão difícil a gente falar sobre o abuso sexual? Acho que pelo próprio tabu do assunto. Por isso que a gente vem nessa nossa conversa hoje para desmistificar, para tirar esse tabu, para falar e dar voz a essas pessoas que hoje adultos que podem ter sido abusados na infância e que algumas crianças também que possam estar passando por isso e possam estar despertando para o que está acontecendo com elas, né? E os adultos hoje, né, na consciência, eu acho que a melhor forma é falar, é terapeutizar, né? É estar na terapia para conseguir ressignificar o trauma e ter uma vida mais leve, tomar decisões diferentes das que ele venha tomando devido a esse trauma. Então é muito Com importante certeza. isso, e essa roda, essa data é para isso, né? Exatamente, né? Dar voz àquelas pessoas que muitas vezes, Foram né, silenciadas. foram silenciadas, isso mesmo. E outro ponto também, por exemplo, muitas crianças que passam por abuso, que muitas vezes eram pessoas da família, muitas vezes, e por que é difícil falar muitas vezes? Porque às vezes é o avô, muitas vezes é o tio, muitas vezes é o irmão, é o primo, é o amigo da família. Então, muitas vezes existe este tabu de que na minha casa não vai acontecer. Acontece na casa do vizinho, mas na minha casa não, né? Então, assim, da importância de falar que sim, é preciso falar. É o adulto que dá uma borda para a criança segurar, né? É o adulto que tem que colocar o limite, a regra do que pode, do que não pode. Porque vamos pensar assim, a criança, ela nasce sem regra, ela nasce sem borda. Quem dá a borda para ela é o adulto. Ele que vai falando, ó, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve, né? Isso é certo, isso é errado. Então ele precisa de alguém para ajudá-lo, né? E infelizmente, como existe muitos abusos
né? Se a gente for fazer assim uma pesquisa de campo, a grande maioria dos abusos acontece no âmbito familiar. Então imagina só o quão difícil também é para essa mãe, né, que teve o filho que foi abusado pelo avô, pelo seu pai, né? Então assim, o quão difícil também é para ela olhar para isso. Então por isso que ainda existe esse tabu, né? Então por isso da importância realmente de se falar sobre, né? De ajudar a criança a identificar e da criança entender que tá tudo bem ela contar para a mãe, né? Que ela não tem que guardar segredos, né? E outra coisa também que eu acho muito importante a gente falar. Muitas vezes as pessoas acham que a grande maioria dos abusos, né? Se a gente for observar por pesquisa, a grande maioria são meninas. Mas meninos também são abusados. E será, e eu trago essa reflexão, será que os números maiores de meninas é porque de fato as meninas, né, enquanto crianças, são mais abusadas? Ou porque será que os meninos reportam menos, são mais silenciados pela sociedade, né? E hoje na clínica, muitas vezes, a gente recebe muito caso, tanto de homens hoje que foram abusados por familiares na infância, quanto mulheres que também foram abusadas na infância. Então, independente se é menino ou se é menina, nós temos que falar sobre isso. Nós temos que zelar pelas nossas crianças. Dar voz a eles. Dar voz a essas crianças, né? Então, isso é muito importante. E nesse sentido, vamos pensar, né? Como prevenir o abuso, essa exploração sexual infantil? Acho que em primeiro lugar, acho que é orientação, né? Eu acho que a primeira e mais importante, talvez, não sei se seria, mas você está orientando essa criança, né? Deixando essa criança confie em você, né? Você tem um papel ali, um pilar, né? Sabendo que a criança pode confiar sim em você e contar tudo para você, para que você possa saber. Porque se a criança não confiar em você, não contar, vai ser muito difícil você ficar sabendo, a não ser que apresente alguma marca física nela, né? Eu acho que seria uma... Com certeza. E olhando dessa maneira, na prática, como isso funciona? Na prática, muitas vezes é assim, o que acontece, né? Nesse ponto que a gente está falando, como que a gente pode realmente prevenir? Orientar, com certeza, é fundamental, mas os adultos também identificar no sentido de, nossa, realmente, eu confio nessa pessoa 100%? Né? Vamos imaginar, tem até um videozinho na internet que eu achei muito interessante, ele vai para um outro lado, mas o que ele traz? Ele faz uma pergunta, ele pergunta para a mulher assim, o seu marido, né, é mais importante do que o seu filho? Ela fala, não, o meu filho é mais importante, né? E aí ele até brinca, ué, mas por que você deixa o seu filho com a vizinha, mas o seu marido não? Então nisso é interessante, Sim. né? Então é a mesma coisa, eu também tenho que ter o mesmo cuidado com essa criança, eu também tenho que ter esse olhar, eu também tenho que ter esse diálogo, essa comunicação, né? E ensinar desde pequenininho, né? Que o corpo dele, falar sobre o corpo dele, da importância, que não é não, que se ele se sentir desconfortável ele precisa verbalizar, que ele pode falar para você que ele não vai ser julgado. Porque muitas vezes, né, o ambiente, o que ele faz? Ele fala assim, não, você tem que abraçar porque é seu avô. Não, você tem que abraçar porque é o seu tio. Às vezes a criança ela já mostra uma estranheza, né? E o adulto muitas vezes fica envergonhado, ele fala para a criança, não, vai lá abraçar seu tio, vai lá abraçar seu avô. Então assim, a criança ela dá esses pequenos sinais. Então assim, é importante a gente ter esse olhar, esse cuidado, explicar, ensinar, verbalizar, né? Para que realmente a criança possa compreender. Sim. Porque vamos pensar, muitas vezes é o avô querido da família. Então muitas vezes, como que a criança vai falar sobre esse avô? Então o ambiente que vai, muitas vezes,
proporcionar esse acolhimento para a criança, que ela se sinta segura de falar, mesmo que seja do papai, mesmo que seja da mamãe, que ela se sinta segura o suficiente de saber que as pessoas, os adultos que estão ao redor dela, são de confiança e estão ali por ela, né? Então, com certeza, isso é fundamental. E ouvindo, né, você se colocando, hoje eu, enquanto professora, né, e vejo também o quanto é importante, né, nós estamos falando para a criança, até muitas vezes a gente usa, né, é uma parte íntima sua, o nome já fala, é íntimo, é seu. Então, é uma partinha que não está, né, nós usamos a roupa para estar, né, a gente usa assim, guardando essa partinha do seu corpo. Né? Então, também a gente faz esse cuidado também na escola, onde também que a gente vê, né, que nós vamos pensar, né, eu enquanto hoje educadora, eu acho que eu ocupo, né, um espaço bem privilegiado, né, onde eu também tenho esse alcance a essa criança, né, onde eu também posso estar observando, né, mudanças de comportamento, e muitas vezes a criança ela vai reproduzir na minha escola para nós o que ela está vivendo em casa. Então, o quanto também é importante, né, e o quanto hoje sou grata, né, de estar nesses dois papéis, né, enquanto educadora e psicanalista. E vou adentrar mais uma pergunta, porque acho que são muitas perguntas, Com né? certeza. E hoje, assim, né, olhando vocês como profissionais, né, da saúde mental, como que vocês podem atuar mesmo, né, diante da suspeita ou a confirmação de um abuso? É importante, né, quando nós identificarmos, né, principalmente na questão aí com as crianças, com o adolescente, é importante, enquanto profissionais e como sociedade, vamos pensar assim, nós realmente denunciarmos, fazermos o nosso papel como sociedade, né? Então, nesses quesitos, é como se a nossa parte ética falasse por nós, e a nossa parte ética é pelo bem-estar daquela criança, né? Então, assim, com certeza denunciar, com certeza fazer com que as autoridades possam fazer com que aquela criança esteja segura, né? Então, assim, com certeza isso é muito importante, né? E talvez hoje eu, né, compreendo, né, como psicanalista, que não só denunciar, prevenir, mas também estar na escuta, né, das dores silenciadas, até mesmo das histórias não contadas, né, que são traumas que marcam a nossa vida, né, marcam a nossa história. E quantas vezes aquele trauma vai falar por mim na vida adulta. E dentro, né, desse contexto todo, para vocês, qual a importância de falarmos publicamente sobre esse tema, inclusive para as próprias crianças? Como que vocês veem isso como psicanalistas? Quer começar, Paula? Eu acho que realmente para despertar, né, o interesse das pessoas nesse assunto, para que elas saibam, né, para que elas saibam que elas podem falar, que elas podem confiar, que elas têm com quem contar, né, e que isso seja abrangido aí por um grande número de pessoas, né, para que a gente possa estar podendo ajudar mais pessoas a cuidar da saúde mental dessas pessoas. Que elas saibam que elas não estão sozinhas, né? Porque muitas vezes o que acontece? Muitas vezes uma pessoa que passou por um abuso na infância e ela guardou aquilo para si, muitas vezes ela tem a impressão que só ela passou por aquilo, né? Porque é cada um guardadinho na sua dor, né? Então a importância de nós falarmos sobre isso é justamente dar voz a tantas vozes silenciadas. Acolher, né? Acolher, proporcionar um espaço seguro, aonde ela realmente possa ressignificar essa dor. Eu costumo dizer muitas vezes para o paciente, não tem como nós mudarmos o que passou, né? Nós precisamos olhar, ver muitas vezes, reconhecer que eu fui vítima de uma situação, mas a partir do momento que eu torno consciente, eu posso escolher não querer continuar naquele papel de vítima. Eu reconheço que eu fui vítima
Eu reconheço que eu passei por algo que eu não merecia, mas eu escolho a partir de agora não deixar que aquilo que aconteceu comigo no passado defina a minha vida daqui para frente, porque eu mereço ser feliz, né? Então, assim, é importante ajudar e dar voz para essas pessoas que passaram por algo tão difícil e não tiveram a oportunidade de renomear esses sentimentos. De ressignificar, né? É isso mesmo. E que agora elas tenham essa oportunidade. Com certeza. E eu queria até aproveitar, né, que a gente está aqui nessa Nesse roda de bate-papo. conversa, nesse bate-papo, fazer uma pergunta para você, Aline, enquanto psicanalista, pedagoga, uma pós-graduação em neurociência e educação, de que maneira, né, que a escola, o ambiente escolar pode ajudar a identificar, a prevenir, falar sobre. Eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso. Vamos partir desde o princípio, né? Que muitas vezes a criança, ela não é só a criança na sala de aula, né? Às vezes, quando a criança apresenta uma mudança no seu comportamento, vamos pensar desde a entrada dela lá do portão para dentro, né? Então, está vendo a pessoa que recebeu, às vezes aquela criança naquele dia chegou chorando, então que a gente consiga, né, hoje, né, enquanto pedagoga, ter esse olhar, parar, olhar para aquela criança e perceber que algo nela não está bem. E muitas vezes, né, estabelecer para essa criança, né, esse ambiente seguro, porque normalmente nós, enquanto educadoras, a gente consegue, né, ter essa conexão com essa criança, construir esse vínculo seguro que ela precisa, porque lembrando, muitas vezes, a maior parte do tempo ela está conosco, né? Então, a gente ter esse olhar, esse cuidado, não só a professora, mas todos, né, todos os funcionários que estão, né, ali na escola, que fazem parte, né, daquele mundo da criança. E acho que uma das coisas também, eu acho que é proporcionar para esses funcionários, né, para toda a equipe da escola, informações, fazer rodas de conversa, né, para que a gente consiga ajudar essa criança, que muitas vezes a criança até mesmo, no seu olhar, na sua maneira, às vezes até mesmo o baixo rendimento dela da escola, né, e às vezes até mesmo num desenho, a gente consegue, né, identificar que algo não está bem naquela criança. Então, eu acredito que realmente parar e olhar, porque muitas vezes o próprio olhar, ele esconde a dor, né? Sim. Até fala, né, que os nossos olhos é a janela da nossa alma. Então, eu falo que hoje eu ocupo um lugar de honra, né, privilegiado, como educadora e como psicanalista. Com certeza. Eu gostaria também de falar, Vânia, se você puder falar um pouquinho do seu livro. Ai, com certeza, né? Que acho que adentra muito, né? Muito no que nós nesse estamos assunto falando, nosso. né? Eu já li, recomendo. Eu também. Tem muitas histórias. Tem muitas histórias, né? De muitos pacientes, casos de estudo, onde traz bastante o quanto as pessoas muitas vezes não entendem os seus atos hoje na fase adulta e o quanto que algo que aconteceu na infância, no seu ambiente, deixaram marcas nela, né? Eu costumo dizer que, por exemplo, se a gente pegar uma folha de sulfite, riscar ela, mesmo que seja com lápis, por mais que eu apague, vai ter marcas, né? Se eu passar a mão ali, eu sinto, né? Então, muitas vezes, as pessoas passaram por situações que elas acham que porque ficou no passado, não deixam marcas, né? Então, com certeza, no livro foi essa a ideia, né? De trazer, de reunir aqui informações e compartilhar a história de outras pessoas, do quanto que muitas vezes a gente tem essas marcas e muitas vezes por nós termos sido ou sentido invisíveis enquanto crianças, né? Então, quem ainda não teve a oportunidade, né, de adquirir o livro, fique à vontade, depois eu vou disponibilizar o link para quem quiser, né, adquirir. Tem também o livro Amarras do Passado,
E vou deixar depois o meu Insta também para quem queira seguir, as meninas também vão deixar o delas, né? Porque com certeza são informações que podem ajudar, tem pessoas que podem estar precisando dessa palavra, né, desse acolhimento, e com certeza foi essa a ideia do livro, né? E vamos pensar, né, que nós somos tudo que trazemos da infância, né? Somos marcas deixadas em nós. Então, por isso que é necessário, né, muitas vezes, na saída da infância, ou na adolescência, ou na vida adulta, buscar uma ajuda. Com certeza. E eu gosto muito de usar isso, né? O primeiro passo é começar, e o segundo é não desistir. Com certeza, né? E é uma enorme honra estar aqui com vocês, né? É uma honra também. Falando sobre isso, falando sobre essa data que é tão importante, que é o 18 de maio, né? Nesse dia de conscientização, a prevenção aí ao abuso infantil e à exploração de crianças e de adolescentes. Né? Então, com certeza, como profissionais da saúde mental, pedagoga e tudo mais, como sociedade, nós precisamos realmente disseminar isso, né, da importância dessa prevenção, de como sociedade, de nós olharmos para nossas crianças. E você, adulto, né, que gostaria de realmente olhar para essas suas dores do passado, né, procurar ajuda, procurar uma terapia, isso com certeza vai te ajudar a ter um olhar diferente, a ressignificar muitos sentimentos que não tiveram a oportunidade de ser verbalizados, né? Então, assim, é uma enorme honra para mim estar aqui com vocês, meninas, falando sobre esse tema tão importante. Então, falo para vocês, né? Na realidade, nós não partilhamos somente o amor pela escuta, mas também o compromisso de transformar, né, as pessoas socialmente falando e também esse cuidado na infância. Então, também gosto de usar assim, né? Sinto gratidão na minha alma, né? De estar na companhia dessas duas grandes, queridas amigas, a psicanalista Vânia Bonetti e a psicanalista Paula Mendes. Então, sintam-se abraçados, né? E que venham, né? Muitas outras. Muitas outras. Um enorme beijo para todo mundo.